E nós começamos a semana te contando que deputados estaduais e federais eleitos aqui pelo Paraná vão tomar posse na próxima quarta-feira. O PSD, o PT e União Brasil são os partidos com mais representantes na Assembleia e na Câmara Federal. As cerimônias que marcam o início das novas legislaturas vão ocorrer na próxima quarta-feira, dia 1º de fevereiro, em Curitiba, no caso dos parlamentares estaduais eleitos, e em Brasília, com os federais. Dos 54 deputados e deputadas estaduais, 31 foram reeleitos, 18 são novatos e outros 5 parlamentares estão retornando à casa depois de já terem cumprido mandatos por lá. Já na Câmara Federal, são 19 parlamentares reeleitos e 11 novatos. O partido com maior quantidade de representantes nas duas casas é o PSD, Partido de Ratinho Júnior. Os políticos da mesma sigla do governador conseguiram 16 vagas na Assembleia e 7 em Brasília, totalizando 23 cadeiras nos 2 legislativos. Na sequência está o PT, que soma 7 postos no Legislativo Estadual e 5 na Câmara Federal, chegando a 12 integrantes nas casas. E o terceiro partido com maior representação no Legislativo Estadual e Federal é o União Brasil, que terá 7 deputados estaduais e 4 federais, totalizando 11 políticos com mandatos. A Assembleia Legislativa... Espera só um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Vamos lá, a Assembleia Legislativa também vai contar na nova legislatura com deputados e deputadas do PP, PL, Republicanos, Federação PSDB e Cidadania, MDB, PROS, Podemos, Solidariedade, PDT e PSB. E na Câmara Federal, os demais representantes são dos partidos PP, PL, Podemos, PV, Federação PSDB e Cidadania, MDB, PSB e Republicanos. O deputado estadual mais votado nas eleições do ano passado foi Alexandre Cury, do PSD, com 237 mil votos. Já o deputado federal que mais conseguiu votos foi o Deltan Dallagnol, do Podemos, que contou com o apoio de 344 mil paranaenses. E apesar de tomarem posse depois de amanhã, alguns parlamentares vão se licenciar das vagas para ocuparem cargos no Executivo Estadual ou até mesmo no Federal. Com isso, os suplentes do mesmo partido assumem as cadeiras. No caso da Assembleia Legislativa, os deputados que saem da casa logo após a posse para compor o secretariado de Ratinho Júnior são Marcelo Rangel e Márcio Nunes, do PSD, além de Mauro Moraes, do União Brasil. Na Câmara Federal, os parlamentares que vão deixar suas cadeiras para assumirem os cargos de secretários do governo estadual são Beto Preto e Leandre Dal Ponte, do PSD, além de Ricardo Barros, do PP. Sandro Alex ainda está para ser confirmado na Secretaria de Infraestrutura e Logística e também pode deixar o seu posto em Brasília. Além deles, Enio Verri, do PT, que foi confirmado na semana passada como novo diretor-geral da Itaipu Binacional, vai renunciar ao cargo de deputado para poder assumir um novo desafio no governo do presidente Lula. E quem também vai tomar posse na próxima quarta-feira é Sérgio Moro, do União Brasil, como novo senador do Paraná. Ele se junta a Flávio Arnes e Oriavisto Guimarães, do Podemos. Marque. Obrigado, Manu. Flávio Arnes, que está de malas prontas, vai sair do Podemos. Vamos anunciar isso oficialmente nos próximos dias, mas em Brasília isso já é dado como certo. O Arnes é um camaleão, né? Cada governo ele está em um partido, agora ele volta à esquerda, né? Ele foi eleito a primeira vez pelo PT, no auge do lulismo lá atrás, e agora ele então retorna com seus laços na esquerda. Então, esse é o novo quadro, né? Nós já discutimos ele aqui a exaustão após as eleições e agora ele se confirma oficialmente. Já foram diplomados, agora vem a posse. O clima em Brasília é de expectativa. Eu estive lá, inclusive, esse final de semana, e o clima em Brasília é de expectativa pela nova composição do Congresso, em especial do Senado, que deu uma oxigenada boa ali. Sobre as eleições, o Lira está reeleito. É só oficializar. No Senado, a disputa segue mais quente, mas ainda o Pacheco com boa vantagem, né? O setor mais à direita, o setor que era mais ligado ao presidente Bolsonaro, tenta se agarrar ali no Rogério Marinho como uma opção, como um trunfo, mas a verdade é que os maiores partidos, as maiores bancadas, já definiram um apoio em Pacheco, né? O presidente da mesa é muito importante uma casa legislativa. E ele funciona, é importante falar isso aqui, as pessoas não têm muita noção. Ele funciona como uma espécie de nome da corporação, porque a questão interna é resolvida pelo presidente. Então a Manu é deputada. Tem lá o presidente da casa
em que ela é deputada. Ela tem uma relação direta administrativa. Claro que independente, mas para nomear alguém, passa pelo presidente. Pode ser mais rápido ou mais devagar, ele pode atrapalhar ou pode te ajudar. Para você conseguir pautar um projeto, a mesma coisa. Para você conseguir falar em nome da casa em um evento nacional, é a mesma coisa. Então, a força de quem está na cadeira de presidente em uma reeleição de casa legislativa é muito grande. Então, por isso, sempre é franco favorito ou franca favorita quem estiver nesse cargo. Então vamos acompanhar para ver o que vai acontecer, né? Mas a aposta lá em Brasília é que o Pacheco vai sim conseguir se reeleger, e dentro disso, o que me chamou a atenção, inclusive vários veículos nacionais repercutindo essa notícia, é um papel destacado de Alexandre de Moraes na defesa de Pacheco. Ele tem, inclusive, segundo veículos de imprensa, ligado para alguns senadores e colocado ali o Pacheco como um nome para ser o fiel defensor da institucionalidade com as outras instituições, que ele tem uma boa relação com o Supremo Tribunal Federal, né? Reforçam matérias da imprensa nacional que tem que ser verificadas. Não é de bom tom, para não dizer outra coisa, que o presidente de um outro órgão, de uma outra instituição, como o Tribunal Superior Eleitoral, faça a campanha aberta para um dos candidatos da mesa do Senado, né? Sem falar que é um ministro da Suprema Corte, que é regulada pelo Senado. Constitucionalmente, quem pode tocar o dedo na ferida de algum problema do Supremo é o Senado da República. Então, se o Senado é uma casa revisora, digamos assim, Pedroso, do próprio Supremo, então nós temos que ter cuidado, né, de quem lá vai estar, e o Supremo não pode interferir nisso. Não há como você chegar para o seu corregedor e falar: vamos fazer um acordo aqui, eu te elejo aqui e você esquece de mim. Estou dizendo que está acontecendo isso lá, mas estou dizendo que não é de bom tom. Então temos que ficar atento a isso. E para terminar, é importante que os parlamentares comecem a conversar com os seus eleitores sobre o que farão na próxima quinta-feira. Na quarta é a posse e na quinta são as eleições, principalmente os senadores. Nós falamos com os senadores, viu? Eles não quiseram contar em quem vão votar. Alguns deram até indicativos, mas aí um deles falou assim: ó, é isso. Por quê? O eleitor tem direito de saber, o voto é secreto, até, mas é secreto, né, numa relação institucional lá da casa. Para os eleitores, ele tem que ser aberto. Ora, se o senador é o nosso representante, então nós temos direito de saber o que o nosso representante está fazendo. É importante, Pedro, então vou cobrar isso aqui durante toda a semana. Os senadores e deputados têm que abrir seus votos para as presidências das casas. Olha, a questão do voto secreto, você acertou num ponto aqui, Mark. Ela teve uma decisão, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, que define que as eleições da mesa, inclusive foi judicializada em determinado momento ali, depois da eleição do Davi Alcolumbre, em que se definiu, então, que o voto seria secreto, de fato, em urna ali. Não faz sentido algum que o voto de deputados e senadores seja secreto. Uma coisa somos nós, eleitores, ali no exercício do nosso voto, que podemos sofrer pressão, que podemos ali ser constrangidos a votar em determinado candidato ou outro. Agora, diferente dos eleitores normais, os parlamentares, eles deveriam, sim, sofrer pressão dos seus eleitores. Porque quando você vota em determinado candidato ali da mesa executiva, da mesa diretora, ou do Congresso Nacional, ou do Senado, você está ali dizendo para qual lado político você está pendendo os poderes da República. Então os eleitores, eles têm o direito de saber. A votação secreta, ela presta um desserviço nesse sentido, e ela precisa em algum momento ser revista, mas tanto os deputados quanto os senadores não têm interesse nisso, Mark, porque eles conseguem, inclusive, e é moeda corrente em Brasília, fala corrente, que eles negociam aqui e acolá, e no final das contas ninguém sabe direito para quem votou. Então as traições entram na conta. Vou te dar um exemplo: o Arthur Lira, ele está trabalhando para ser o deputado federal presidente com o maior número de votos. Hoje o recorde é de 434 votos do Ibsen Pinheiro e do João Paulo Cunha, que foram eleitos presidente com essa votação. O Lira, ele quer ultrapassar essa votação, mas ele já conta, né, a aliança dele já tem esses números, mas ainda assim ele tem trabalhado muito, muito mesmo, e não só utilizando essa articulação mais elevada que você trouxe, falando, olha, de representação internacional, comissões, não. A coisa está tão intensa que está entrando até a distribuição de gabinete, Mark. Teve gabinete que foi excluído ali do sorteio
dos gabinetes normais para os novos parlamentares e foram ali utilizadas outras estratégias para a distribuição dos gabinetes. Ou seja, está valendo tudo. Então a probabilidade que o Lira de fato seja eleito é altíssima, altíssima. Ele pode atingir esse recorde. E agora, a coisa ali no Senado está mais tensa e complicada, porque justamente os senadores, alguns têm sofrido essa pressão de outros poderes e outros têm entendido, opa, se essa pressão está tão grande, se torna fundamental, de fato, que o Senado ele tenha essa independência. Então é o momento dos parlamentares decidirem para que lado eles querem tombar. Se eles querem garantir a plenitude do seu mandato recebido nas urnas ou se eles vão ali de alguma maneira se submeter a um outro poder da República. Essa decisão será entregue justamente no momento da eleição e de quem eles vão escolher para ser seus representantes. Agora, sobre isso é importante falar também, uma notícia que não está no roteiro de hoje, mas que foi de ontem à noite e que tem que ser comemorada. Moraes acertou, tá? Ele negou aquele pedido sem pé nem cabeça, feito pelo tal do Grupo Prerrogativas, pedindo que deputados que eles consideram antidemocráticos não tomassem posse. São 11, salvo engano, Pedroso. 11, né, mano? Que estavam lá naquela lista. Isso é um absurdo. E o Moraes acertou. Houve lucidez na decisão dele. Falou, ó, quem decide isso é a Câmara. Quem decide isso é a Câmara. Se tiver problema, o Conselho de Ética que resolva. E a gente fala isso aqui, Pedroso, há 2, 3 anos. Graças a Deus, houve lucidez na decisão. Porque se chegasse ao ponto de impedir deputados democraticamente eleitos de tomar posse, aí seria escancarada uma ditadura judiciária. Nós temos ali o deputado mais votado do Brasil, que é o Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, na lista. Um jovem evangélico que foi bem votado e algumas pessoas não gostam dele. Ora, pode não gostar, é um direito de cada um, mas ele foi eleito com milhões de votos. Ele tem que exercer o seu mandato. Então, parabéns a Alexandre de Moraes, que de forma lúcida impediu esse arroubo antidemocrático do tal do Grupo Prerrogativas. O Grupo Prerrogativas, Pedroso, é aquele que um senhor, né, Marins, o nome dele, que é advogado famoso, disse o seguinte: o crime já aconteceu, pra que punir? Lembra? É esse povo aí que queria impedir a posse de deputados eleitos. Ainda bem que o Pacheco negou o tal pedido, viu, Pedroso? Olha, é fundamental colocar numa moldura essa decisão do Alexandre de Moraes, porque aqui ele sistematicamente erra. A gente aqui tem visões diferentes sobre os encaminhamentos que ele direciona, mas nesse caso ele acertou, como o Marco pontuou. Agora me chama a atenção o seguinte, Marco, que esse grupo ele tem feito campanha aberta para que o seu presidente, Marins, ali, seja um dos candidatos a uma das vagas ao Supremo Tribunal Federal. E eles não conhecem o rito básico. A decisão do Alexandre de Moraes fala isso. Olha, existe um espaço certo, o caminho jurídico certo para você questionar a posse de um parlamentar. E não é esse adotado. Quer dizer, ele deu um pito, ele lembrou dos tempos dele de professor e deu um pito. Ele passou ali, olha, quase um reprovado das lições. Porque é isso, Marco, eles erraram não só no conteúdo de pedir uma interferência dessa, mas eles também erraram na forma. Ou seja, a formação jurídica do Grupo Prerrogativas precisa em algum momento ser revista, porque eles erraram, tomaram o pito, passaram o recibo de que querem simplesmente lacrar. Eu vi o teu comentário esses dias, Marco, falando sobre o vício do like e tudo mais. E o like vicia de fato. Talvez eles estão ali querendo só o like, o lacre, e é isso. É isso. Agora, Pedro, eu acho bom eles pedirem esse tipo de coisa que mostra quem eles são. Eu gosto quando acontece isso. Eu gosto das coisas claras. Então o cara pensa assim, é isso. Só para terminar aqui, antes de passar para Manu de novo, você falou ali que existe traição, então os caras se vendem por um gabinete. É mais ou menos a história da cesta básica. É isso mesmo? Então você veja, quando a gente fala, e o Pedroso é sociólogo, pode falar melhor que eu sobre isso, que o Congresso é o extrato da sociedade brasileira, é exatamente isso. Então se tem gente que vende, infelizmente, o voto por cesta básica, tem deputado, tem senador que vende o voto à presidência da casa por gabinete. É lamentável, para não dizer outra coisa. E vende mesmo. Opa, gabinete, nomeação ali. Tem deputado que diz que é oposição ao governo federal, mas já acertou via Arthur Lira nomeações de cargo no governo federal em troca de voto no Lira. Ou seja, é um vale tudo sem tamanho. Daí você vai descobrir o seguinte: tem agora parlamentar que conseguiu o gabinete ao lado do pai. Assim, tá, é uma festa que não tem limites. Mas a única coisa que tem limite, Marco, é a paciência do povo que segue pagando essa conta
todo dia. Quem acordou cedo agora está ajudando a pagar essa conta imensa ali, inclusive das reformas dos gabinetes. Tem já gabinete acertado, Marco, porque a preocupação era com a vista, a preocupação era se tinha banheiro ou não no gabinete. Sério, eu conversei com uma pessoa, um técnico responsável. Não, mas eu vou conseguir daqueles gabinetes que tem banheiro. É essa a preocupação, gente. Vocês ali achando, estão discutindo os temas da República. Estão discutindo aqui agora se vai ter perseguição política, se não vai ter perseguição política. Economia, não. Ele quer saber o seguinte, se ele vai ter banheiro ou se ele não vai ter banheiro. Essa é a preocupação republicana dos nossos parlamentares. Aí, além do gabinete, tem a questão do apartamento funcional. Aí pega o melhor, pega o pior, está reformado. Isso é um mercado em Brasília entre os deputados e senadores. Não, você vai sair, deixa pra mim. Daí eles ficam bravos porque não se reelegeu e já estão discutindo o apartamento dele, aquela história. O corpo nem esfriou ainda, já estão querendo meu apartamento. Isso é uma discussão. E eles levam isso muito a sério. Então, é a festa de Brasília é uma ilha, gente. Brasília é uma ilha de fantasia. Você chega lá naquele lugar, parece que o Brasil, né, não é o país que não tem a pobreza que tem, porque lá tudo é muito caro, tudo é muito refinado, né, é um alto custo de vida, porque eles vivem em uma ilha da fantasia. É lamentável.